O Kraut quer saber quando é que o Jorginho chega no Fla. Aquele problema de 800 mil libras, que equivalem a mais de 6 milhões de reais, foram superados. Aquele problema foi superado. Essa grana era uma grana que ele tinha para receber se ficasse no Arsenal até 30 de junho. O Jorginho sugeriu que o Flamengo assumisse essa dívida. O Flamengo disse, opa, peraí, se esse é o preço, eu prefiro que a gente abre mão de você jogar o Super Mundial e você vai receber esse dinheiro lá do próprio Arsenal. No final das contas, o Jorginho abriu mão da grana, ele está casando por esses dias, acho que era hoje, dia 2, inclusive. O casamento e a apresentação dele está marcada para essa semana, tá? Ele vai tirar alguns dias de lua de mel. O Gabriel Araújo, Nicola, é verdade que o Flamengo está fechando com o meio atacante para ser reserva do Arrascaeta, tá sabendo disso? Gabriel, hoje o Vene Casagrande trouxe a informação de que o José Boto tem ligado e conversado com frequência com o presidente do Vélez por conta de um menino chamado Montoro. É um jovem de 18 anos de idade, tratado lá na Argentina como o novo Almada. E o Montoro tem negociações avançadas com o Botafogo. Segundo o Vene, o Flamengo estava tentando costurar um acordo para desfazerem esse negócio entre Botafogo e Vélez. Na Argentina, jornalistas que cobrem mercado de futebol afirmam que essa possibilidade está descartada. O Montoro e seus representantes já deram a palavra para o Botafogo e vão fazer valer essa história, negociação de 9 milhões de dólares, com a promessa de que em 6 meses ou um ano o Montoro vai virar jogador do Lyon. Num movimento parecido ao que foi feito com o próprio Almada, que veio dos Estados Unidos, ficou um pouco no Botafogo e foi para o Lyon. E só para completar, os setoristas do Fla asseguram que não foi o Flamengo quem fez proposta. O Flamengo recebeu a sugestão do Montoro, avaliou, mas decidiu não levar a história adiante. Só vale a lembrança de que o Flamengo hoje emitiu uma nota afirmando que não é para o torcedor acreditar em qualquer especulação, até porque tem muita notícia desencontrada sobre reforços, tá bom? Silva, boa noite, Nicola. Álvaro Monteiro vem para o Flamengo? Não, Luiz. Ninguém sabe ao certo se ele foi oferecido ou se o Flamengo foi buscar informações, mas o que é certo é que o Montoro, que tem só 18 anos de idade e é tratado lá na Argentina como o novo Almada, vai ser reforço do Botafogo, talvez já para o Super Mundial. Claudinho e Flamengo, alguma possibilidade? Arthur Cabral pode voltar ao Brasil? Vou até checar essa do Claudinho, porque o Claudinho está meio fora da... Faz tempo que ninguém fala dele, né? Menina, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Claudinho voltar para o Brasil em julho? Mandei, tá? A outra pergunta era sobre sobre o Arthur Cabral. A grande questão envolvendo o Arthur Cabral é a grana, né? O Benfica comprou ele muito mal da Fiorentina, pagou cerca de 20 milhões de euros e certamente não vai recuperar esse investimento com algum clube do Brasil. Se fosse para emprestar, até dava para imaginar que ele pudesse vir por empréstimo, com parte dos salários pagos lá, alguma coisa nesse sentido. Agora, do contrário, com algum time assumindo esse compromisso de comprá-lo, acho absolutamente inviável. 27 anos de idade, temporada que fechou agora. 34 jogos, só 7 gols e 2 assistências, tá? E dos 34 jogos, muitos como reserva, quer ver? Estou até abrindo aqui para a gente passar a relação completa. Dos 34 jogos, 7 como titular e 27 como reserva. Então, na verdade, o Arthur Cabral só conseguiu jogar 7 vezes ao longo de todo o ano com a camisa do Benfica como titular. O Silvio Batista, qual meia que vem para o Flamengo? Silvio, o Flamengo tem tratado sobre esse assunto de forma interna, mas os nomes que são sonhados de fato pelo Flamengo são muito caros. O Ezequiel Barco, que é um meio atacante argentino que joga na Rússia, custaria 16, 17, 18 milhões de euros. O Andreas Pereira não sai do Fulham por menos de 20 milhões de euros. E a questão envolvendo o Paquetá segue sendo um enorme impeditivo. O Paquetá tem aquela treta com a Federação Inglesa. Ele foi julgado, inclusive, recentemente. E agora a gente está aguardando o resultado desse julgamento. As pessoas que acompanharam um pouco mais de perto o julgamento afirmam que ou ele vai ser absolvido ou ele vai ser banido do futebol. Não vai haver meio termo, tá? Não é uma informação minha, é uma informação de pessoas que cobrem o dia a dia lá do julgamento. O julgamento já acabou, e esse anúncio deve acontecer muito em breve. Imagina, né? A cabeça do cara, ou vou estar absolvido para voltar a jogar futebol, ou vou estar banido, nunca mais vou ter a oportunidade de jogar o futebol, a minha profissão, né? Profissão que, inclusive, garante bastante dinheiro.
Sobre Claudinho, perguntei se tinha alguma chance dele vir ao Brasil. Não, acabou de chegar no Catar. E, cara, confesso que eu nem sabia que o Claudinho tinha se mudado para o Catar. Vocês sabiam? Confesso que eu comi bola nessa. Foi para o Al Sadd, que é o time do rei lá, o time do príncipe, o time de muito moral. Ele se mudou agora na metade da temporada lá no futebol europeu, embora o Al Sadd não faça parte da Europa, né? Todo mundo sabe. Joga lá no Catar. 17 jogos, 3 gols e 3 assistências. E que sou corintiano, mas quer dizer que o caminho mais fácil é do Flamengo, se passa no Inter, não pode ser do Inter se passar do Flamengo. Sabe qual é o problema, Caio? Por que eu fiz essa avaliação? O Inter terminou em primeiro no grupo. E aí, para azar dele, ele pega o Flamengo. Eu achei, se eu dissesse que o Inter deu sorte, eu estaria ignorando o fato que o Inter ficou em primeiro e pegou talvez o pior adversário do pote 2, né? Mas passando pelo Flamengo, o raciocínio é o mesmo. Ele pega o Estudiantes na teoria e depois, eventualmente, um Racing. Mas eu acho que o Inter está numa condição pior do que o Flamengo, porque o Inter foi primeiro do grupo e pegou o Flamengo. Isso, por si só, já faz dele um time baita azarado. Se eu estou no pote 1, o time que eu não gostaria de pegar de jeito nenhum seria justamente o Flamengo, beleza? Hora de falar sobre Copa do Brasil. Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi conhecido nessa segunda-feira na sede da CBF. E o principal jogo desse primeiro mata-mata será Corinthians e Palmeiras, adversários na final do Campeonato Paulista. A grande diferença é que inverte-se o mando. Corinthians decidiu o título do Paulistão na Neoquímica Arena. Agora ele faz o primeiro jogo em casa e decide a classificação para a próxima fase no Allianz Parque. Jogo dos mais importantes, talvez o mais interessante dessa oitavas, que representa ou garante outros jogos legais, como por exemplo Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da ida no Maracanã, o jogo da volta na Arena MRV. Queria contar também que Internacional e Fluminense se enfrentam, São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino, Bahia e Retrô. Já o Cruzeiro pega o CRB e o CSA pega o Vasco. Importante lembrar que todos os nomes que eu citei primeiro fazem o jogo de ida em casa e decidem a classificação para as quartas de final na condição de visitante. Eu vou falar agora sobre o sorteio da Libertadores da América para a fase de oitavas de final. Conmebol divulgou hoje toda a tabela de jogos até a grande decisão do principal torneio continental e dá para dizer que nenhum clube brasileiro deu sorte. Difíceis os jogos, embora para mim a situação mais delicada é a do São Paulo, que só tem pedreira. Nas oitavas de final, o Atlético Nacional da Colômbia, time que venceu, por exemplo, Bahia e Internacional como mandante, e acabou despachando o Bahia para a Sul-Americana. Se o São Paulo passa pelo Atlético Nacional, deve ter o Botafogo mais uma vez nas quartas de final. Vale a lembrança de que no ano passado o time carioca eliminou o São Paulo da Libertadores justamente nas quartas de final. Se o São Paulo avança pelo Botafogo, deve ter pela frente ou o River Plate ou o Palmeiras, pelo menos se o retrospecto e os favoritos seguirem na competição. A grande verdade é que o lado esquerdo da chave da Libertadores ficou bem mais complicado do que o direito. Isso porque ele reúne São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River Plate, verdadeiros e reais candidatos ao título. Enquanto do lado direito, a gente tem o Flamengo despontando como grande favorito, embora o Fla tenha um primeiro jogo super complicado contra o Internacional, decisão no Beira-Rio. Se o Flamengo passa pelo Inter, deve ter o Estudiantes pela frente nas quartas de final e possivelmente o Racing na semifinal. Já o Fortaleza vai precisar melhorar bastante seu rendimento se quiser ter chance com o Vélez Sarsfield no primeiro mata-mata e com o Racing possivelmente no segundo. Isso aí, então, nação rubro-negra, esse aqui é o vídeo de hoje, nesta terça-feira para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal Flamengo News, canal que busca trazer tudo do Mengão atualizado para você. Forte abraço, até o próximo vídeo e muito obrigado. Fui!